Oi, eu sou a Aline. Tenho 31 anos, e isso aconteceu no último Natal. Eu estava na casa dos meus pais em Belo Horizonte, aquele clima gostoso de fim de ano, cheiro de farofa no ar. A mesa posta com toalha de crochê que a vovó fez. Todo mundo reunido depois de meses sem se ver. Eu esperei todo mundo sentar, esperei as travessas começarem a circular, esperei minha mãe servir o vinho. Aí eu soltei, bem casual. E aí, a carta do hospital com a data da minha cirurgia já chegou? Minha mãe e meu pai trocaram aquele olhar. Sabe quando você sente que algo está muito errado? Meu pai deu uma risada nervosa e falou: Ah, chegou sim, faz uns 10 dias. Mas a gente usou o dinheiro para reformar o apartamento do seu irmão. Ele vai casar ano que vem, né? Precisava estar apresentável. A mesa continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Eu larguei o garfo devagar, olhei bem nos olhos deles e falei, com a voz mais calma que consegui: Então vocês ainda não sabem para que era essa cirurgia, né? O silêncio foi instantâneo. Minha mãe parou com o copo no ar. Meu pai ficou branco. Meu irmão Lucas olhou para o prato como se quisesse desaparecer. Aquela única frase transformou a ceia de Natal num velório em 3 segundos. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você já passou por algo parecido numa ceia de família, onde uma única frase virou tudo de cabeça para baixo, deixe a sua história aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, juro. E fica até o final porque o que aconteceu depois com eles? Você não vai acreditar. Os rostos deles ficaram da cor da toalha de mesa. Ninguém disse mais nada a noite inteira. Minha cunhada Patrícia tentou puxar assunto sobre a sobremesa, mas a voz dela morreu no meio da frase. Lucas mexia na comida sem comer. Minha mãe levantou para buscar mais gelo e ficou uns 15 minutos na cozinha. Eu continuei sentada, mastigando devagar, sentindo o peso daquele silêncio me esmagando por dentro. Quando a madrugada chegou, eu ainda estava acordada no sofá da sala. Não conseguia dormir. Peguei o celular e abri o aplicativo do banco mais uma vez, rezando para ter visto errado. Mas não, o saldo estava lá, gritando para mim: R$0, 143 mil reais, sumidos. Eu tinha passado os últimos 8 anos da minha vida construindo aquele dinheiro. Cada centavo que sobrava do meu salário como enfermeira ia direto para ajudar minha família. A faculdade do Lucas na PUC Minas. O carro usado que ele queria quando fez 20 anos. A entrada do apartamento em Savassi quando ele arrumou o primeiro emprego e quis morar sozinho. Os móveis planejados que a Patrícia escolheu quando eles começaram a namorar. O chá de panela, o chá de cozinha, os cartões de crédito adicionais que eles usavam e eu pagava todo mês. Nunca reclamei. Nem uma vez. Eu era a filha mais velha, a responsável, aquela que sempre deu jeito. Minha mãe dizia que eu tinha nascido para cuidar dos outros, que era meu dom. Eu acreditei nisso durante tanto tempo que virou verdade na minha cabeça. 7 meses antes daquele Natal, Lucas tinha passado o fim de semana lá em casa. A gente tinha combinado de maratonar uma série, mas ele bebeu demais e apagou no sofá antes do 2º episódio. Eu fui buscar um cobertor para jogar em cima dele e notei as mãos. Os dedos estavam inchados, meio tortos. Ele tinha reclamado de dor nas juntas fazia meses, mas sempre jogava a culpa no futebol de final de semana. Alguma coisa no meu peito apertou. Eu trabalho há 10 anos no hospital. Já vi muita coisa. Aquilo não era lesão de futebol. No dia seguinte, enquanto ele ainda dormia, eu peguei o kit de coleta que tinha guardado no armário. Tirei 2 ampolas de sangue dele. Levei pessoalmente para o laboratório onde eu conhecia a técnica. 2 dias depois, a doutora Fernanda Matos, reumatologista e minha ex-colega de faculdade, me ligou. A voz dela estava séria. Aline, é artrite reumatoide agressiva. Ele está no começo ainda. Tem uma janela de 6 a 8 meses para começar o tratamento biológico. Se a gente pegar agora, as chances de evitar deformidade permanente são de 85%. Se passar dessa janela, ele vai precisar de opioide para o resto da vida e provavelmente vai perder mobilidade. Eu desliguei o telefone e fiquei parada no corredor do hospital por uns 5 minutos. As pessoas passavam por mim,
macas indo e vindo, mas eu estava em outro lugar. Meu irmão caçula. O menino que eu carreguei no colo quando tinha 3 anos e eu tinha 10. O garoto que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu busquei na escola quando minha mãe trabalhava. Ele ia perder os movimentos das mãos antes dos 30 se eu não fizesse nada. Não contei pra ninguém. Lucas ia surtar. Minha mãe ia transformar aquilo num drama biblical. Meu pai ia minimizar e dizer que era frescura. Então eu fiz o que sempre faço. Resolvi sozinha, em silêncio. Procurei um advogado especializado em planejamento patrimonial. O doutor Henrique Campos tinha escritório no Funcionários. Um homem de uns 50 anos, sério, que me ouviu sem interromper. Eu expliquei tudo. Ele montou uma estrutura perfeita. Um fundo de investimento em meu nome, com destinação exclusiva para despesas médicas do Lucas Ferreira Costa. Beneficiário único. Gestão privada. Aplicação conservadora para não ter risco. Comecei a depositar tudo. 13º. Férias vendidas. Plantões extras nos fins de semana. Aniversários que passei trabalhando. Natal de 2 anos atrás que não fui para casa porque peguei dobrado no hospital. Cada real que entrava, eu transferia. R$ 143 mil em 8 meses. O valor exato que o Hospital Mater Dei cobrava, antecipado pelo 1º ano do tratamento biológico completo, incluindo internações, medicação importada e acompanhamento. Como eu viajava muito para congressos de enfermagem, o Dr. Henrique sugeriu uma cláusula de emergência. Em caso de necessidade médica imediata do Lucas, qualquer um dos genitores poderia solicitar a liberação do valor mediante confirmação verbal minha e um e-mail de autorização. Parecia seguro. Eu confiava neles. Eram meus pais. Eu estava errada. Na semana anterior àquele Natal, eu estava em São Paulo num treinamento de UTI neonatal. 3 dias intensos. Celular no silencioso a maior parte do tempo. Quando voltei, havia 17 chamadas perdidas da minha mãe, 8 do meu pai, e 23 mensagens no grupo da família. Achei que tinha acontecido alguma emergência. Liguei de volta na correria, coração batendo descompassado. Minha mãe atendeu toda animada. Filha, você não vai acreditar. Conseguimos um preço incrível para reformar o AP do Lucas. O arquiteto é amigo do seu pai. Fez um projeto lindo, mas tinha que decidir rápido porque ele tinha uma brecha na agenda. A Patrícia chorou quando viu o 3D. Já começaram a derrubar as paredes ontem. Eu fiquei muda. Que reforma, mãe? Ela riu. Ora, do apartamento. Eles vão casar em maio, não lembra? Não dá para receber as visitas naquele lugar do jeito que estava. Seu pai ligou para o Dr. Henrique, explicou a urgência, e ele foi super compreensivo. Liberou o dinheiro na hora. Você até mandou o e-mail autorizando, lembra? Meu estômago revirou. Mãe, que e-mail? Eu não mandei e-mail nenhum. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Claro que mandou, filha. O doutor disse que recebeu sua confirmação. Olha, a gente não ia mexer sem sua permissão, você sabe disso. Desliguei. Fui direto pro e-mail. Tinha uma mensagem enviada da minha conta 7 dias atrás, às 4 da manhã, pro Dr. Henrique Campos. Confirmo a liberação integral do fundo para a reforma do imóvel do meu irmão Lucas. Medida necessária e urgente. Grata, Aline Ferreira. Eu nunca tinha escrito aquilo. 4 da manhã, eu estava dormindo no hotel em São Paulo. Meu notebook estava comigo, trancado no quarto. Mas minha mãe tinha acesso ao meu e-mail antigo, aquele que eu usava há anos e nunca troquei a senha. Ela sabia. Meu pai sabia. Liguei pro Dr. Henrique no mesmo instante. Ele atendeu com aquela voz calma de advogado. Aline, boa tarde. Imaginei que ligaria. Olha, recebi a ligação da sua mãe explicando a situação. Ela estava muito nervosa. Disse que você estava sem acesso ao celular, que era urgente. Depois recebi o e-mail de confirmação da sua conta cadastrada. Segui o protocolo que estabelecemos. O valor foi transferido há 6 dias. Eu mal conseguia formar as palavras. Doutor, eu não mandei esse e-mail. Alguém acessou minha conta. Silêncio do outro lado. Você está dizendo que houve fraude?
Estou dizendo que meus pais usaram o dinheiro do tratamento do meu irmão para fazer uma reforma de apartamento. Ele respirou fundo. Deu para ouvir. Aline, isso é grave. Mas tecnicamente eles seguiram o protocolo contratual. A liberação foi feita conforme a cláusula que você assinou. A menos que você consiga provar que o e-mail foi enviado sem sua autorização, juridicamente está tudo dentro do estabelecido. Eu desliguei sem responder. Fiquei sentada na beirada da cama, olhando para a parede branca do meu quarto, sentindo o mundo desabar em câmera lenta. 143 mil reais. 8 meses de vida sacrificada. O futuro do Lucas. Tudo transformado em piso laminado, papel de parede importado e uma cozinha americana que a Patrícia viu no Pinterest. Fui até a cozinha, bebi um copo de água, tentei pensar. Liguei para Dora Fernanda. Fê, quanto tempo ainda tem da janela? A voz dela ficou pesada. Aline, quando a gente conversou faz 7 meses, eu disse 6 a 8 meses. Já passou. A última ressonância que pedi dele, por precaução, mostra progressão. Se não começar nas próximas 3 semanas, o dano vai ser irreversível. 3 semanas. Eu tinha 3 semanas para arranjar 143 mil reais de novo. Impossível. Trabalhando em 2 hospitais, pegando todos os plantões que apareciam, vivendo de miojo e arroz com ovo, eu tinha conseguido juntar aquilo em 8 meses. Não existia milagre que fizesse eu recriar esse montante em 21 dias. Passei aquela noite inteira fazendo planilhas. Calculando, recalculando, liguei para 3 bancos perguntando sobre empréstimo pessoal. As taxas de juros eram absurdas. Para pegar o valor que eu precisava, ia ter que comprometer 80% do meu salário pelos próximos 10 anos. Mesmo assim, enviei as propostas. Todas foram negadas. Renda comprometida com outras responsabilidades, dizia a mensagem automática. Claro, eu ainda pagava o cartão de crédito adicional que o Lucas usava. Pagava o financiamento do carro que dei de presente para ele. Meu nome estava atrelado como avalista do apartamento. Tentei vender meu carro. Era um Onix 2015, bem conservado, mas também bem usado. As ofertas que recebi não passavam de 23 mil reais. Tentei adiantar o 13º do ano seguinte, mas não tinha como. Procurei cooperativas de crédito. Nada. Olhei para a conta bancária. 3.800 reais. O aluguel vencia em 5 dias. 500 reais de luz, água e internet já estavam atrasados. Então veio o Natal. E eu fiz aquela pergunta na frente de todo mundo. Porque precisava. Porque estava sufocando. Porque pela primeira vez na vida, eu não ia conseguir resolver sozinha e em silêncio. A manhã do dia 26 de dezembro amanheceu pesada. Ninguém tinha dormido direito. Eu desci para a cozinha às 6 da manhã e minha mãe já estava lá, fazendo café, com os olhos vermelhos. Quando me viu, ela desviou o olhar. Bom dia, murmurou. Não respondi. Peguei uma xícara, sentei na mesinha da varanda. Meu pai apareceu meia hora depois. Ele se serviu em silêncio, sentou do outro lado da mesa. A gente ficou ali, os dois, bebendo café requintado sem se olhar. Até que ele pigarreou. Aline, a gente precisa conversar sobre ontem. Levantei os olhos. Precisa? Ele colocou a xícara na mesa, ajeitou os óculos, aquele jeito nervoso que ele tem quando quer fugir de confronto. Olha, a gente não sabia que o dinheiro era para uma coisa tão séria assim. Sua mãe falou que era uma reserva de emergência. A gente achou que podia usar para a família. Era para a família, respondi, controlando o tom. Pro Lucas, para a cirurgia dele, pro tratamento que vai impedir ele de virar um aleijado antes dos 30. Ele piscou. Que cirurgia, Aline? Seu irmão nunca falou nada de cirurgia. Porque ele não sabe. Silêncio. Meu pai ficou me encarando, processando. Como assim ele não sabe? Respirei fundo. Era hora de colocar tudo na mesa. Lucas tem artrite reumatoide, pai. Agressiva. Descobri faz 7 meses. Coletei sangue dele enquanto dormia. Levei para análise. A médica disse que ele tinha uma janela de 6 a 8 meses para começar o tratamento biológico. Se perdesse esse prazo, ia ser tarde demais.
Eu juntei cada centavo que ganhei para pagar o tratamento no Mater Dei. Era exatamente R$ 143.000. Tudo guardado num fundo que o Dr. Henrique montou. E vocês usaram esse dinheiro para colocar mármore na bancada da pia da Patrícia. Meu pai ficou lívido, literalmente sem cor. Artrite reumatoide? Eu balancei a cabeça. Aquela dor que ele sente nas mãos, nos joelhos, que ele fala que é do futebol? Não é. São as articulações inflamando, destruindo aos poucos. A janela de tratamento já fechou, pai. Fechou semana passada. Agora o que espera ele é deformidade, dor crônica, dependência de remédio pesado pro resto da vida. Minha mãe apareceu na porta da cozinha. Ela tinha escutado tudo. A xícara tremeu na mão dela. Aline, pelo amor de Deus, você está dizendo que... Estou dizendo que vocês destruíram o futuro do próprio filho para impressionar a nora com um apartamento de revista. O choro dela foi imediato, alto, dramático, típico. Meu pai se levantou, foi até ela, segurou o ombro. A gente não sabia, Aline. Você nunca falou nada. Como a gente ia adivinhar? Eu me levantei também. Por que vocês acham que eu teria juntado R$ 143.000 numa conta separada, destinada especificamente pro Lucas, se não fosse importante? Minha mãe fungou, enxugou o rosto na barra do avental. A gente achou que você estava guardando para dar o dinheiro pro casamento dele. Você sempre faz essas coisas. Sempre surpreende ele. E foi aí que eu entendi. Eles não tinham feito aquilo por maldade. Eles tinham feito porque, na cabeça deles, eu era uma fonte inesgotável de recursos, um banco humano, sempre disponível, sempre pronta a resolver, sempre capaz de juntar mais. Eles não tinham respeitado o dinheiro porque não respeitavam meu esforço. Era automático, natural. Aline resolve. Peguei minha bolsa. Eu vou embora. Meu pai deu um passo à frente. Espera, vamos conversar direito. A gente dá um jeito. Cancela a reforma. Devolve o dinheiro. Eu ri. Um riso curto sem alegria. Cancela, pai. As paredes já foram derrubadas. O piso velho já foi arrancado. O dinheiro já foi para a conta do arquiteto, do pedreiro, da loja de material de construção. Não tem como devolver. Saí de lá sem olhar para trás. Peguei a estrada de volta para Belo Horizonte com o tanque na reserva e a cabeça a mil. Parei num posto na altura de Contagem. Abasteci, comprei um café e sentei num banquinho de plástico, vendo os carros passarem na BR. Liguei para a doutora Fernanda. Fê, se eu não conseguir o dinheiro, o que acontece? Ela suspirou do outro lado. Aline, ele vai começar a perder mobilidade. Primeiro as mãos, depois os joelhos, os tornozelos. A dor vai aumentar. Ele vai precisar de analgésicos cada vez mais fortes. Com 35, 40 anos, ele pode precisar de próteses. E tem a questão emocional. Pacientes com artrite reumatoide não tratada desenvolvem depressão profunda. A qualidade de vida despenca. Eu desliguei, paguei o café e voltei para o carro. Dirigi no automático. Cheguei no meu apartamento em Savassi e já era noite. Joguei a bolsa no sofá, tomei um banho quente e fiquei debaixo do chuveiro chorando até a água esfriar. Quando saí, me olhei no espelho embaçado. 31 anos. Olheiras fundas. Cabelo com fios brancos que eu não tinha antes. Corpo magro de quem pula a refeição porque está sempre correndo entre um plantão e outro. Dormi mal. Acordei de madrugada suada, com o coração acelerado. Sonhei que via Lucas numa cadeira de rodas, olhando para mim com raiva, perguntando por que eu não tinha impedido aquilo. No sonho, eu não tinha resposta. Dia 27 de dezembro. Recebi uma mensagem do Lucas às 9 da manhã. Mana, a gente precisa conversar. Vou aí. Meia hora depois, a campainha tocou. Abri a porta. Ele estava com o rosto fechado, moletom cinza, mãos nos bolsos. Entrou sem esperar convite. É verdade? Perguntou, parado no meio da sala. O quê? Que eu tenho artrite reumatoide. Que você juntou dinheiro para me tratar. Que o pai e a mãe usaram a grana para reformar meu apartamento. Eu fechei a porta devagar. É verdade. Ele passou a mão pelo rosto. Por que você não me contou? Porque você ia entrar em pânico.
porque ia contar para eles, porque eu queria resolver antes de virar drama. Lucas sentou no sofá, cotovelos nos joelhos, cabeça baixa. E agora? O que eu faço? Foi a primeira vez que vi meu irmão perguntar o que fazer. Sempre fui eu tomando as decisões, resolvendo, protegendo. Sentei do lado dele. Agora a gente vai atrás de outras opções. Sistema público, medicação genérica, ensaios clínicos. Alguma coisa. Ele balançou a cabeça. Você sabe que não vai ser a mesma coisa. Eu sei. Ficamos ali sentados, em silêncio, até ele levantar. Desculpa, mana, por tudo. Por ter sido um peso. Eu segurei o braço dele antes que saísse. Lucas, você nunca foi um peso. Depois que ele foi embora, fiquei sentada naquele silêncio pesado do apartamento. O tipo de silêncio que parece ter peso físico, que pressiona o peito. Abri o notebook, comecei a pesquisar. Programas do SUS, listas de espera, associações de pacientes com artrite reumatoide, grupos de apoio. Liguei para o hospital onde trabalho, falei com a assistente social. Ela foi honesta comigo. A fila do tratamento biológico pelo sistema público tinha mais de 800 pessoas na frente. Tempo de espera estimado. 3 anos. 3 anos. Lucas não tinha 3 anos. Passei o resto da semana automatizada. Trabalho, casa, pesquisa, trabalho. Virei máquina. Não falei com meus pais. Não atendi ligação deles. Bloqueei temporariamente no WhatsApp porque as mensagens não paravam. Minha mãe mandou 18 áudios num único dia. Eu não ouvi nenhum. No dia 3 de janeiro, quando voltei de um plantão de 12 horas, encontrei um envelope pardo embaixo da porta. Sem remetente, só meu nome digitado na frente. Abri ali mesmo, de pé no corredor. Era uma notificação extrajudicial. Reconheci o papel timbrado do escritório. Dr. Henrique Campos. Li as 3 páginas em estado de choque crescente. Meus pais estavam me processando. Pedido de interdição parcial. Alegavam que eu estava apresentando sinais de transtorno mental grave, incluindo comportamento errático, isolamento social e decisões financeiras irracionais que colocavam em risco meu próprio bem-estar. Requeriam a nomeação de um curador para administrar meus bens até que eu recebesse tratamento psiquiátrico adequado. Li de novo. E de novo. As palavras dançavam na página. Eu estava sendo declarada incapaz pelos meus próprios pais. A lista de comportamentos preocupantes incluía corte abrupto de suporte financeiro à família, recusa em atender ligações, isolamento deliberado, alegações infundadas sobre uso indevido de recursos. Anexadas ao processo, havia 3 declarações. Uma vizinha da rua onde meus pais moram dizendo que me viu, gritando sozinha no carro. Mentira absoluta. Um ex-colega de trabalho afirmando que eu tinha demonstrado sinais de esgotamento e ideação suicida. Nunca falei nada disso. E uma carta da própria Patrícia, minha cunhada, relatando que eu havia feito acusações delirantes sobre dinheiro roubado durante a ceia de Natal. Sentei no chão do corredor, de costas na parede, com o envelope caído do lado. Eles tinham transformado minha tentativa de salvar o Lucas numa evidência de insanidade. Eram 11 da noite. Peguei o celular, liguei para a primeira advogada que achei online especializada em direito de família, doutora Marina Alves. Atendeu no 3º toque. Expliquei tudo enrajada, voz tremendo, sem respirar direito entre as frases. Ela me interrompeu com calma. Aline, respira. Me manda foto de todos os documentos agora. Eu analiso e te ligo em 1 hora. Fotografei tudo. Enviei. Fiquei andando pelo apartamento como bicho enjaulado. 52 minutos depois, o telefone tocou. Doutora Marina foi direto ao ponto. É uma jogada arriscada da parte deles, mas não é incomum. Processos de interdição são usados como ferramenta de controle quando há conflito patrimonial. Se eles conseguirem te declarar parcialmente incapaz, assumem gestão dos seus bens, incluindo acesso a todas as contas, investimentos, salário. Você perderia a autonomia financeira completa. Mas eu não sou louca, falei. E minha voz saiu mais aguda que eu queria. Eu sei que não é. Mas num processo desses, o ônus da prova é invertido.
Você vai precisar provar que está sã. Eles só precisam criar dúvida razoável. E com 3 testemunhas atestando comportamento atípico, um juiz conservador pode determinar avaliação psiquiátrica compulsória. Senti o chão sumir. Compulsória? Sim. Se o juiz achar que há risco, pode determinar sua internação para avaliação em hospital psiquiátrico. Geralmente são 72 horas, mas pode se estender. E uma vez que há um laudo dizendo que você estava internada, mesmo que depois seja liberada, a pecha fica. Empregadores veem isso. Bancos veem isso. Eu me sentei na beirada da cama. O que eu faço? Primeira coisa, não assina nada. Absolutamente nada que venha deles ou do advogado deles. Segunda, junta toda a prova que tiver. Extratos bancários, comprovantes das transferências para o fundo, e-mails, mensagens, tudo que mostrar que você agiu de forma racional e planejada. Terceira, a gente vai precisar de laudos psiquiátricos seus, provando sanidade. Eu tenho contatos. E quarta, você vai ter que processar eles de volta. Dormi 3 horas aquela noite. Acordei e já comecei. Imprimi 8 meses de extratos. Separei comprovantes de transferências. Screenshot de todas as conversas com o Dr. Henrique, com a doutora Fernanda, com o laboratório. Cada evidência de que eu não era maluca, só estava desesperada. No dia 5 de janeiro, doutora Marina conseguiu agendar avaliação psiquiátrica de urgência com o Dr. Paulo Renato, psiquiatra forense com 40 anos de carreira. Consultório no Lourdes. Cheguei 15 minutos adiantada. Sala com cheiro de lavanda, sofá de couro, diplomas emoldurados na parede. Ele era um senhor de cabelo branco, óculos de grau grosso, voz pausada. Conversamos por 2 horas. Ele fez perguntas sobre minha infância, rotina, relacionamentos, finanças, medos, sonhos. Pediu que eu explicasse, com detalhes, todo o processo de construção do fundo pro Lucas. Anotou tudo à mão num bloco amarelo. No final, ele tirou os óculos, limpou as lentes com a camisa e disse: Aline, você não apresenta nenhum sinal de transtorno mental. O que você apresenta é exaustão emocional crônica causada por abuso financeiro e manipulação familiar sistemática. Vou redigir um laudo técnico atestando sua plena capacidade civil. Isso deve bastar para barrar o processo. Saí do consultório chorando de alívio na frente de todo mundo na recepção. Liguei para a doutora Marina. Consegui o laudo. Ótimo. Agora vem a parte difícil. Vamos entrar com ação de restituição de valores e dano moral contra seus pais. Quero que você entenda que, a partir de agora, não tem volta. Você vai estar processando sua família. Isso vai gerar rompimento definitivo. Eu já sabia. Já tinha tomado essa decisão na madrugada do dia 26 de dezembro, quando percebi que eles tinham escolhido uma bancada de mármore em vez da saúde do próprio filho. Pode preparar tudo. No dia 10 de janeiro, dei entrada na ação. Pedido de ressarcimento integral dos R$ 143 mil, danos morais no valor de 50 mil, e liminar para bloquear qualquer tentativa de interdição. Doutora Marina anexou o laudo do Dr. Paulo Renato, os extratos bancários, a perícia que ela encomendou mostrando que o e-mail enviado ao Dr. Henrique tinha vindo de um IP diferente do meu, rastreado até a casa dos meus pais. A bomba estourou em 48 horas. Minha mãe me ligou chorando tanto que mal conseguia falar. Quando finalmente formou uma frase, era só: Como você faz isso com a gente? Desliguei. Meu pai mandou mensagem: Você está destruindo essa família por causa de dinheiro. Que vergonha. Lucas ficou em silêncio. Não me ligou. Não mandou mensagem. Só postou nos stories do Instagram uma foto preta com a frase: Família é quem está do seu lado nos piores momentos. Não precisava ser gênio para saber para quem era a indireta. Dia 15 de janeiro, a intimação chegou para eles. Minha mãe teve uma crise nervosa. Ligou para meio mundo dizendo que eu tinha enlouquecido, que estava processando meus pais por pura maldade, que era influência de gente ruim. Primas que eu não via há anos começaram a me mandar mensagem perguntando o que estava acontecendo.
Tios que nunca ligaram para saber se eu estava viva apareceram com palpite. Ignorei todo mundo. Bloqueei quem insistiu. Continuei trabalhando, dormindo mal, comendo menos ainda. Emagreci 6 quilos em 2 semanas. A coordenadora do hospital me chamou na sala e perguntou se estava tudo bem. Menti. Disse que sim. Ela não acreditou, mas não insistiu. No dia 20 de janeiro, aconteceu a primeira audiência de conciliação. Fórum Lafayette. Sala pequena, gelada, com mesa redonda e cadeiras desconfortáveis. Eu cheguei com a doutora Marina. Meus pais chegaram com um advogado novo, Dr. Sérgio Fonseca, um homem gordo de terno listrado que falava alto demais. Lucas veio junto, sentou no canto, de capuz, olhando para o celular. O conciliador, Dr. Márcio, tentou o discurso padrão. Estamos aqui em família, vamos resolver isso com diálogo, processos judiciais só desgastam todo mundo. Minha mãe começou a chorar antes mesmo dele terminar a frase. Meu pai ficou vermelho, maxilar travado. Dr. Sérgio bateu a pasta na mesa. Minha cliente está sendo vítima de acusação infundada. A interdição foi solicitada por preocupação genuína com a saúde mental da filha. O dinheiro foi usado para benefício familiar, conforme sempre foi o acordo tácito entre as partes. Doutora Marina nem piscou. Acordo tácito não existe no direito civil. O fundo tinha destinatário específico. Tratamento médico do Lucas Ferreira Costa. O desvio de finalidade está provado, a fraude do e-mail está provada, e a tentativa de interdição como retaliação está mais do que evidente. O conciliador olhou para os meus pais. Os senhores têm condição de devolver o valor integral? Meu pai abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. O dinheiro foi investido na reforma. Já foi gasto. Não tem como devolver. Podem vender o apartamento do Lucas, eu disse. Primeira vez que falava na sala. Todo mundo virou para mim. Vendem o apartamento, quitam a dívida, devolvem o dinheiro? Simples. Lucas levantou a cabeça pela primeira vez. Você quer que eu fique sem casa? Eu quero que você tenha joelhos funcionais aos 40 anos. Silêncio pesado. Lucas levantou, saiu batendo a porta. Minha mãe soluçou mais alto. Meu pai cravou os olhos em mim com um ódio que eu nunca tinha visto. Você virou uma pessoa amarga. Levantei também. Eu virei uma pessoa cansada de ser usada. Saí da sala. Doutora Marina me seguiu. Foi bom, ela disse no elevador. Deixou claro que você não vai recuar. Não houve conciliação. O processo seguiu. No dia 28 de janeiro, recebi notificação de que meu plano de saúde tinha sido cancelado. Motivo: suspeita de fraude. Quando liguei para a operadora, a moça foi clara. Haviam sido feitas 7 solicitações de reembolso no meu nome. Internações psiquiátricas, hospital dia, consultas de emergência. Tudo falso. Tudo com assinatura digital que parecia minha. Total: R$32 mil em reembolsos solicitados. A operadora suspendeu meu plano enquanto investigava. Fiquei sem cobertura. Liguei para a doutora Marina em pânico. Eles estão forjando fraude no meu nome. Já esperava. Eles vão tentar te desestabilizar de todos os jeitos possíveis. Precisamos de perícia digital urgente. Contratamos um perito. Custou R$4.500 que eu não tinha. Paguei no cartão de crédito já estourado. 3 dias depois, às 2h30 da manhã, a campainha do meu apartamento tocou. Insistente. Agressiva. Olhei pelo olho mágico. 2 policiais militares. Coração disparou. Abri a porta com a corrente ainda presa. Boa noite? A policial, uma mulher jovem de cabelo preso, mostrou a identificação. Soldado Carla Mendes. Recebemos chamado de emergência informando que a moradora deste apartamento estava em surto psicótico, ameaçando suicídio. Precisamos entrar para verificar. Eu gelei. Que chamado? Quem ligou? Ligação anônima, mas com detalhes específicos. Disseram que a senhora estava quebrando objetos e gritando. Protocolo de segurança. Tirei a corrente. Abri a porta. Eles entraram. Soldado Mendes olhou ao redor. Apartamento silencioso, nada quebrado, eu de pijama, com cara de quem estava dormindo. A senhora mora sozinha? Sim.
Está se sentindo bem? Pensamentos de autolesão? Nenhum. Alguém fez uma denúncia falsa. O outro policial, mais velho, barrigudo, olhou as gavetas da cozinha, o banheiro, o quarto. Não há sinais de perturbação. Vou registrar a ocorrência como trote. Eles saíram. Eu tranquei a porta, sentei no chão da sala e tremi por 20 minutos seguidos. Ligação anônima. Detalhes específicos. Só uma pessoa tinha esses detalhes todos. Meus pais. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Marina. Eles chamaram a polícia dizendo que eu estava em surto. Estratégia clássica de assédio processual. Eles querem criar histórico. Cada boletim de ocorrência, mesmo arquivado, deixa rastro. Se juntar 3, 4, vira argumento para internação compulsória. Como eu me protejo disso? Instala câmeras no apartamento. Grava tudo. E registra um boletim de ocorrência contra eles por denunciação caluniosa. Instalei 2 câmeras. Uma na sala, uma na porta. Fui na delegacia, registrei BO. A delegada que me atendeu foi simpática, mas direta. Sem prova de quem fez a ligação, não tem como abrir inquérito. Mas fica registrado. Se acontecer de novo, volta aqui. Voltei para casa exausta. Não conseguia mais trabalhar direito. Meu plantão no hospital virou tormento. Eu olhava para os pacientes, fingia atenção, mas minha cabeça estava em outro lugar. 2 colegas já tinham reparado. Um perguntou se eu queria conversar. Neguei. Disse que estava só cansada. Dia 5 de fevereiro, chegou intimação para a segunda audiência. Dessa vez não era conciliação. Era instrução. Ia ter depoimento de testemunhas. Meus pais iam levar gente para falar mal de mim. Doutora Marina pediu lista prévia. Eram 6 nomes. A vizinha que disse que me viu gritando sozinha, o ex-colega que inventou ideação suicida, Patrícia, um primo distante que eu via uma vez por ano, e 2 amigas da minha mãe que eu conhecia de vista. Eles vão mentir, eu disse para a doutora Marina. Eu sei, mas a gente tem como desmontar cada mentira. Confia em mim. Passei os dias seguintes me preparando. Doutora Marina simulou o interrogatório comigo. Fez perguntas agressivas. Testou minha reação. Você tem que ficar calma. Se explodir, eles usam isso contra você. Se chorar, eles dizem que é instabilidade. Você precisa ser firme, clara, objetiva. Treinei. Respiração funda. Resposta curta. Sem emoção excessiva. Mas por dentro, eu estava estraçalhada. Dia 12 de fevereiro, véspera da audiência, Lucas me ligou. Pela primeira vez em mais de um mês. Mana, a gente pode conversar? Pode. Pessoalmente. Amanhã, antes da audiência. Marquei num café perto do fórum. Cheguei 15 minutos adiantada. Ele chegou no horário. Cara fechada. Mãos nos bolsos. Sentou na minha frente. Pediu café. Ficou mexendo na colher sem beber. Eu não sabia que ia ficar desse jeito. Ele começou. Ninguém sabia. A Patrícia está me pressionando para testemunhar contra você. Olhei para ele. E você vai? Ele desviou os olhos. Ela disse que se eu não for, ela termina comigo. Então termina. Ele levantou a cabeça. É sério isso? Lucas, você vai escolher uma mulher que te manipula em vez da irmã que juntou R$143 mil para você não passar o resto da vida tomando morfina? Ele ficou vermelho. Não é só isso. É complicado. Não é complicado. Ou você fica do lado de quem tentou te salvar, ou fica do lado de quem te usou como desculpa para roubar. Ele respirou fundo. Eles são nossos pais, Aline. Eles roubaram seu tratamento, Lucas. Você deveria estar bravo com eles, não comigo. Ele se levantou. Eu vou no processo amanhã, mas não vou mentir. Vou falar a verdade. Que verdade? Que você sempre cuidou de mim. Que você nunca foi louca. Que eles mentiram. Saiu sem terminar o café. Fiquei sentada ali, sozinha, olhando a xícara cheia esfriando na mesa. Dia 13 de fevereiro. Audiência de instrução. Sala maior dessa vez. Juíza Beatriz Carvalho presidindo. Mulher de uns 50 anos, expressão séria, óculos de armação vermelha. Meus pais do lado esquerdo com o doutor Sérgio. Eu e doutora Marina do lado direito. Lucas sentado no fundo, sozinho.
Primeira testemunha. A vizinha. Dona Célia, senhora de cabelo pintado de loiro, roupa florida. Jurou dizer a verdade. Doutor Sérgio perguntou. A senhora presenciou comportamento estranho da Aline? Sim, doutor. Ela estava no carro, sozinha, gritando. Parecia fora de si. Doutora Marina se levantou. Dona Célia, a senhora pode precisar a data desse episódio? Ela hesitou. Foi em dezembro. Acho que dia 23. A senhora tem certeza? Tenho. Doutora Marina mostrou o documento para a juíza. Aline estava em São Paulo no dia 23 de dezembro, em treinamento de UTI neonatal. Aqui está o certificado de presença, com assinatura e carimbo do hospital. A sala ficou em silêncio. Dona Célia ficou roxa. Deve ter sido outro dia, então. Outro dia que a senhora não lembra. Exato. A juíza anotou algo. Dona Célia foi dispensada. Saiu apressada. Segunda testemunha. O ex-colega, Rodrigo. Disse que eu tinha comentado sobre pensamentos suicidas no corredor do hospital. Doutora Marina perguntou. Quando foi isso? Uns 3 meses atrás. A senhora tem registro de trabalho do Rodrigo no mesmo setor que a Aline? Mostrou o papel. Rodrigo foi transferido para o setor de ortopedia há 7 meses. Nunca trabalhou no mesmo andar que a Aline depois disso. Rodrigo gaguejou. Eu encontrei ela no elevador. No elevador você teve uma conversa profunda sobre suicídio? Ele ficou mudo. Foi dispensado. Terceira testemunha. Patrícia. Entrou de salto alto, vestido justo, maquiagem carregada. Confirmou que eu tinha feito acusações absurdas no Natal. Doutor Sérgio perguntou. A Aline parecia equilibrada emocionalmente? Não. Ela estava agressiva, paranoica. Doutora Marina sorriu. Patrícia, você foi beneficiária direta da reforma do apartamento, não foi? Fui. Então você tinha interesse financeiro em que o dinheiro do fundo fosse desviado para a reforma. Patrícia abriu a boca. Fechou. Eu não sabia que o dinheiro era para tratamento, mas sabia que era para outra coisa e usou mesmo assim. O sogro que decidiu. A juíza interrompeu. Próxima testemunha. Patrícia saiu nervosa. Vieram as 2 amigas da minha mãe. Repetiram histórias vagas sobre eu estar diferente. Doutora Marina desmontou uma por uma. Mostrou que nenhuma tinha contato real comigo há anos. Último a depor. Lucas. Ele entrou, sentou, jurou. Doutor. Sérgio perguntou. Seu relacionamento com sua irmã era saudável? Lucas olhou para mim. Depois para os pais. Depois para a juíza. Minha irmã sempre cuidou de mim, desde que eu era criança. Mas recentemente ela mudou de comportamento. Ela descobriu que eu tenho artrite reumatoide. Juntou R$143 mil para pagar meu tratamento. Meus pais usaram esse dinheiro para reformar meu apartamento sem eu saber. Agora eu perdi a janela de tratamento. Vou passar o resto da vida com dor crônica. Tudo porque eles acharam que mármore na cozinha era mais importante. A sala explodiu em murmúrios. A juíza bateu o martelo. Silêncio. Minha mãe começou a chorar alto. Meu pai segurou o braço dela. Doutor Sérgio tentou interromper. Vossa Excelência, essa informação não é... A juíza cortou. Deixe a testemunha terminar. Lucas continuou. Minha irmã nunca foi louca. Ela é a única pessoa nessa família que pensou no meu futuro de verdade. E eu fui covarde por não ter ficado do lado dela desde o começo. Ele levantou e saiu. Não olhou para ninguém. A juíza pediu intervalo de 15 minutos. Fui pro corredor. Lucas estava encostado na parede, de olhos fechados. Cheguei perto. Obrigada. Ele abriu os olhos. Eu devia ter feito isso antes. Dei um abraço nele, apertado. Ele chorou no meu ombro. Desculpa, mana. Desculpa por tudo. Voltamos para a sala. A juíza retomou a sessão. Chamou a doutora Marina. A defesa gostaria de arrolar alguma testemunha? Sim, Vossa Excelência. Chamo a doutora Fernanda Matos, reumatologista responsável pelo diagnóstico do Lucas Ferreira Costa. Fernanda entrou. Porte sério, jaleco branco, pasta de documentos. Explicou o diagnóstico, a janela de tratamento, as consequências da perda do prazo. Mostrou exames, ressonâncias, laudos.
Sem o tratamento biológico iniciado na janela correta, o paciente desenvolverá deformidades articulares irreversíveis. Ele terá limitação severa de mobilidade e dependerá de opioides para controlar a dor. A qualidade de vida será comprometida permanentemente. A juíza perguntou: e o tratamento ainda é possível? Tecnicamente sim, mas os resultados serão muito inferiores. E o custo aumentou. O valor agora é de R$ 178 mil. Meus pais ficaram pálidos. A juíza virou para eles. Os senhores gostariam de se manifestar? Meu pai levantou. Voz trêmula. Nós não sabíamos, Vossa Excelência. Foi um mal-entendido. A juíza olhou para ele por cima dos óculos. Um mal-entendido de R$ 143 mil? Ele sentou de novo. Não respondeu. A juíza anunciou que a sentença sairia em 15 dias. Saímos de lá em silêncio. Doutora Marina me levou até o carro. Foi bom. Muito bom. O depoimento do Lucas foi crucial. E agora? Agora a gente espera. Fui para casa, tomei banho. Comi alguma coisa que não lembro o que era. Dormi 14 horas seguidas pela primeira vez em 2 meses. No dia 28 de fevereiro, recebi e-mail do fórum. Sentença disponível para visualização. Mãos tremendo, abri o PDF. 15 páginas. Pulei direto para o dispositivo final. Julgo procedente o pedido de restituição de valores. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 143 mil, corrigidos monetariamente desde a data do desvio, acrescido de juros de mora. Condeno ainda ao pagamento de R$ 50 mil a título de danos morais. Julgo improcedente o pedido de interdição, reconhecendo a plena capacidade civil da autora. Defiro o pedido de remessa de cópias ao Ministério Público para a apuração de possível crime de estelionato e falsidade ideológica. Li 3 vezes. Ganhei. Ganhei tudo. Liguei para a doutora Marina. Ela já sabia. Parabéns, Aline. Agora vem a parte chata. Fazer eles pagarem. Eles não têm dinheiro. Então a gente penhora bens. Carro, imóvel, o que tiver. O apartamento do Lucas. É uma opção, mas a decisão é sua. Fiquei dias pensando. Processar a penhora do apartamento significava deixar meu irmão sem casa, mas era o único bem valioso que restava. No dia 5 de março, Lucas me ligou. Eu vi a sentença. Parabéns. Obrigada. Você vai penhorar meu AP, né? Silêncio. Eu não sei ainda. Pode penhorar. Lucas. Sério, mana. Aquele lugar foi construído com o dinheiro do meu tratamento. Eu não quero morar ali sabendo disso. Vende, pega a grana, vai atrás do tratamento. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Desliguei emocionada. Autorizei a penhora. O apartamento foi avaliado em R$ 210 mil. Foi a leilão judicial. Vendeu por R$ 195 mil. Depois de pagar as custas processuais e os honorários da doutora Marina, sobraram R$ 162 mil. Transferi tudo para uma conta nova, em banco diferente, com senha que só eu sabia. Liguei para a doutora Fernanda. Tenho o dinheiro. Podemos começar? Podemos. Mas, Aline, você entende que os resultados não serão os mesmos de antes, né? Entendo. Mas é melhor do que nada. Muito melhor do que nada. Marquei a primeira consulta do Lucas para o dia 18 de março. Expliquei tudo para ele. Ele chorou. Eu não mereço isso. Você é meu irmão. Claro que merece. Dia 18 de março. Acompanhei Lucas na primeira sessão do tratamento biológico no Mater Dei. Sala branca, cadeira reclinável, enfermeira simpática. A medicação era aplicada via infusão. Durava umas 3 horas. Fiquei o tempo todo do lado dele, segurando a mão quando a agulha entrou. Ele estava nervoso. E se não funcionar? Vai funcionar. Como você sabe? Porque eu preciso acreditar nisso. As primeiras semanas foram difíceis. Lucas teve reações. Náusea, dor de cabeça, cansaço extremo. Mas a doutora Fernanda ajustou as doses. No 2º mês, ele começou a sentir diferença. A dor diminuiu. Ele disse num almoço que tivemos. Eu consigo segurar um copo sem tremer. No 3º mês, a melhora era visível. Ele voltou a dirigir. Voltou a sair de casa sem medo.
A inflamação nas articulações reduziu em 70%. Meus pais não entraram em contato. Nenhuma vez. Soube por terceiros que eles venderam a casa em Belo Horizonte e se mudaram para um apartamento alugado em Contagem. Meu pai aposentou mais cedo. Minha mãe arrumou trabalho como secretária numa clínica. A vida deles encolheu. Não senti pena. Patrícia terminou com o Lucas assim que o apartamento foi penhorado. Mandou mensagem dizendo que não dava mais. Ele ficou triste por 3 dias. Depois percebeu que ela nunca tinha estado ali por ele. Lucas alugou uma kitchenette pequena em Santa Efigênia. Simples, mas dele. Começou a trabalhar como designer freelancer. A carreira que ele tinha abandonado porque meus pais achavam pouco rentável. Agora, sem as distrações e os luxos falsos, ele estava produzindo. Eu continuei na enfermagem. Recusei 3 propostas de promoção porque não queria responsabilidade extra. Queria paz. Comecei terapia. Descobri que carregar todo mundo nas costas não era amor, era autodestruição. Aprendi a dizer não. Demorou. Doeu. Mas aprendi. No dia 10 de maio, 1 ano depois daquele Natal terrível, Lucas me ligou. Mana, você está livre no sábado? Por quê? Quero fazer um almoço. Para agradecer. Não precisa agradecer, Lucas. Preciso sim. Fui. Ele preparou macarrão à bolonhesa, a receita que a vovó ensinava pra gente quando éramos crianças. A gente comeu, conversou, riu. No final ele disse: Eu estava pensando, talvez a gente devesse escrever nossa própria versão do que é família. Concordei. Porque família não é quem compartilha o sobrenome. É quem fica quando tudo desmorona. É quem escolhe você de volta. Nunca mais falei com meus pais. Bloqueei os números. Ignorei tentativas de contato através de terceiros. Algumas primas me mandaram mensagens acusatórias. Você destruiu a família. Não respondi. Outras me mandaram mensagens de apoio. Você fez o certo. Agradeci, mas também não mantive contato. Precisava recomeçar do zero. Limpar a lista. Desintoxicar. Lucas melhorou tanto que voltou a jogar futebol. Não como antes, mas o suficiente para se divertir. Ele mandava fotos dele no campo, suado, sorrindo. Obrigado por me dar isso de volta, dizia na legenda. Eu salvava todas as fotos. Cada uma era prova de que valeu a pena. Que lutar valeu a pena. Que escolher ele em vez de fingir que estava tudo bem valeu cada segundo de dor. No meio do ano, conheci alguém. Rafael, fisioterapeuta, divorciado, sem drama familiar. A gente se conheceu num café. Ele pediu açúcar emprestado. A gente conversou por 2 horas. Não contei nada sobre o processo nos primeiros 3 meses de namoro. Quando finalmente contei, ele só disse: Você é mais forte do que imagina. E me beijou. Foi a primeira vez que alguém me viu como algo além de provedora. Casei com ele em novembro. Cerimônia pequena. Só amigos próximos e Lucas. Sem pais. Sem parentes problemáticos. Sem obrigações sociais. O Lucas foi meu padrinho. Discursou na festa. Minha irmã me ensinou que amor verdadeiro não é dar tudo o que você tem. É dar o que o outro precisa, mesmo quando dói. Ela me deu um futuro. Eu nunca vou esquecer isso. Rafael e eu alugamos uma casa em Nova Lima. Pequena, com quintal. Adotamos um cachorro, um vira-lata chamado Thor. Vida simples. Rotina tranquila. Nada de excessos. Aprendi que felicidade não precisa ser grandiosa. Pode ser um sábado de manhã tomando café na varanda. Pode ser dormir sem medo de acordar com conta bancária zerada. Pode ser ter alguém do lado que não quer nada de você. Só você. Lucas visitava a gente todo domingo. Trazia pão de queijo. A gente assistia filme ruim, reclamava da vida, ria de besteira. Era tudo o que a gente precisava. Em dezembro, no aniversário de 2 anos daquele Natal fatídico, Lucas apareceu com uma caixa embrulhada. Pra você. Abri. Era uma foto emoldurada. A gente, crianças no parque. Eu segurando a mão dele. Atrás da foto ele tinha escrito: Você sempre me segurou. Agora é minha vez. Chorei. Rafael fez piada para aliviar o clima, mas também estava emocionado. Lucas ficou pro jantar. A gente comeu,
bebeu vinho barato, contou histórias antigas, as boas, as que não doíam. Percebi que era possível lembrar da infância sem amargor. Só precisava escolher as memórias certas. Aquelas onde o amor era real, não transacional. Uma semana antes do Natal daquele ano, recebi uma carta. Envelope branco, letra trêmula. Minha mãe. Abri com o coração apertado. 3 páginas manuscritas. Pedido de desculpas. Explicação sobre como eles estavam arrependidos. Como perceberam o erro. Como queriam reconstruir. Como sentiam minha falta. Terminava com: você sempre foi minha filha mais forte. Talvez por isso eu tenha abusado disso. Me perdoa? Mostrei pro Rafael. Ele leu em silêncio. O que você vai fazer? Nada. Nada? Ela não pediu desculpas quando usou o dinheiro. Pediu desculpas quando perdeu na justiça. Não é remorso. É consequência. Rasguei a carta. Joguei no lixo. Rafael me abraçou. Você tem certeza? Absoluta. Passou o Natal. Passou o Ano Novo. Em fevereiro, minha mãe tentou de novo. Dessa vez pelo Lucas. Ligou para ele chorando, pedindo que intermediasse. Lucas foi direto comigo. A mãe quer conversar com você. Não quero. Ela está mal, mana. Ela sempre está mal quando não consegue o que quer. Lucas suspirou. Eu sei. Só achei que você devia saber. Não cedi. Bloquear meus pais foi uma das decisões mais difíceis e mais libertadoras da minha vida. Pessoas julgam. Dizem que família é sagrada. Que a gente tem que perdoar. Mas ninguém que diz isso viveu o que eu vivi. Ninguém teve o futuro roubado, a sanidade questionada, a vida virada do avesso por ganância disfarçada de amor. Em março, Lucas completou 1 ano de tratamento. A melhora era impressionante. Ele tinha recuperado 90% da mobilidade. Ainda sentia dor em dias úmidos, mas nada comparado ao que seria sem a medicação. A doutora Fernanda disse que ele tinha tido sorte. Mais 6 meses sem tratamento e seria irreversível. Você chegou no limite. Olhei para o Lucas. Ele olhou para mim. A gente não precisou falar nada. Comecei a escrever. Não por terapia, não por catarse, mas porque percebi que existem milhares de pessoas na mesma situação. Filhas mais velhas que sustentam famílias inteiras. Que abrem mão dos próprios sonhos para realizar os sonhos dos outros. Que são tratadas como banco, não como pessoa. Criei um blog anônimo. Diário de uma filha ATM. Contei minha história em partes, sem nomes, sem cidade, só os fatos. Em 2 semanas tinha 300 comentários. Pessoas dividindo histórias parecidas. Mães que desviavam dinheiro dos filhos. Pais que vendiam presentes. Irmãos que nunca retribuíam. A dor era coletiva. Universal. Eu não estava sozinha. Isso mudou tudo. Criei um grupo de apoio online. Encontros semanais por videochamada. No começo éramos 7. Em 3 meses éramos 42. Gente de todo o Brasil. A maioria eram mulheres. Enfermeiras, professoras, secretárias. Profissões de cuidado. Que coincidência, né? A sociedade nos ensina que cuidar é nosso papel natural. Esquece de ensinar que cuidar de si também é válido. Uma das participantes, Joana, de Recife, resumiu bem. A gente é treinada para ser colo. Esqueceram de dizer que colo também cansa. Rafael apoiou meu projeto. Ajudou a montar uma estrutura melhor. Criamos rede de psicólogos voluntários, advogados para consultas gratuitas, planejadores financeiros para ensinar independência. Virou movimento. Pequeno, mas real. Chamamos de Não Sou Banco. O símbolo era uma mão aberta com a palma para frente. Não era rejeição, era limite. Em junho daquele ano, uma jornalista do estado de Minas entrou em contato. Queria fazer matéria sobre o movimento. Aceitei, mas mantive anonimato. A reportagem saiu na primeira página do caderno de comportamento. Filhas que dizem não. O movimento de mulheres que pararam de bancar a família. Repercutiu. Muito. Recebi centenas de mensagens. Algumas de apoio. Outras de ódio. Filha ingrata. Egoísta. Vai morrer sozinha. Bloqueei.
Respondi só as que importavam. Uma mensagem me marcou. De uma moça de 23 anos, de Fortaleza. Li sua história. Decidi não emprestar mais dinheiro pro meu pai. Ele me xingou. Estou arrasada, mas aliviada. Obrigada por me dar coragem. Respondi. A culpa vai passar. A liberdade fica. Lucas começou a participar das reuniões do grupo. Não como vítima, mas como exemplo. Eu fui o irmão que se beneficiou e quase destruiu minha irmã sem saber. Hoje eu pago minhas contas. Trabalho. E agradeço todos os dias por ela ter tido coragem de me salvar mesmo quando eu não merecia. Muitas vezes, as pessoas no grupo tinham irmãos, filhos, sobrinhos que se aproveitavam delas. Ouvir o Lucas ajudava. Mostrava que mudança era possível. Que nem todo mundo continua sendo sanguessuga para sempre. Em agosto, minha mãe apareceu na porta da minha casa. Sem avisar. Sem pedir permissão. Rafael atendeu. Ela pediu para falar comigo. Ele veio me chamar. Fui até a porta, mas não abri o portão. O que você quer? Ela estava mais magra, cabelo mais branco, mãos tremendo. Eu só queria te ver. Faz mais de um ano. E? E eu sinto sua falta, Aline. Respirei fundo. Você sente falta de quem eu era, não de quem eu sou. Você sente falta da filha que pagava suas contas. Eu não sou mais ela. Eu sei que errei. Saber não muda o que você fez. Eu quero consertar. Não tem conserto, mãe. Tem consequência. Você vai ter que viver com ela. Ela começou a chorar. Não me emocionei. Chorar era a arma favorita dela. Sempre foi. Você vai passar o resto da vida me odiando? Não. Eu não te odeio. Eu só não te quero na minha vida. Fechei a porta. Voltei para dentro. Rafael estava na sala. Você está bem? Estou. E estava. Não tremi. Não chorei depois. Não me senti culpada. Só me senti livre. De verdade. Pela primeira vez. Minha mãe voltou mais 2 vezes. Eu não atendi. Na terceira deixou uma carta na caixa de correio. Não abri. Joguei fora sem ler. Rafael perguntou se eu não tinha curiosidade. Não. Porque tudo que ela tem para dizer é para ela. Não para mim. Ela quer alívio. Eu não sou confessionário. Ele concordou. Nunca mais tocamos no assunto. No final de setembro, Lucas foi promovido na agência de design onde trabalhava. Salário dobrou. Ele me ligou animado. Mana, consegui. Finalmente estou ganhando bem sozinho. Fiquei genuinamente feliz. Sabia que você conseguiria. Vou te pagar de volta, cada centavo. Não precisa. Preciso sim, não é dívida. É gratidão. Comecei a receber o dinheiro de volta em parcelas mensais. Lucas depositava R$ 2.000 todo dia 10. Não era obrigação, era escolha. E isso fazia toda a diferença. Guardei numa poupança separada. Decidi que quando completasse o valor total, ia usar para outra coisa. Investir no movimento, não sou banco. Transformar aquele dinheiro de dor em ferramenta de libertação para outras mulheres. Em outubro, uma produtora de podcast entrou em contato. Queriam fazer uma série sobre relacionamentos familiares tóxicos. Topei participar como consultora, ainda no anonimato. O podcast se chamou Laços que Sufocam. Teve 6 episódios. O meu foi o 4. Quando o amor vira moeda de troca. Foi o mais ouvido da série. Mais de 100.000 downloads na primeira semana. Comentários inundaram as redes. Gente compartilhando suas histórias. Gente reconhecendo os pais nas minhas palavras. Gente descobrindo que não estava sozinha. Um comentário me fez chorar. Eu tenho 28 anos e estou pagando a faculdade da minha irmã mais nova há 3 anos. Minha mãe diz que é minha obrigação. Hoje, depois de ouvir esse episódio, eu falei não. Cancelei a transferência. Estou tremendo, mas livre. Obrigada. Respondi. Você vai ficar bem. O tremor passa. A liberdade fica. Virou lema do movimento. Imprimimos em camisetas, canecas, adesivos. A renda ia toda para financiar terapia gratuita para as integrantes do grupo. Conseguimos parceria com 2 clínicas de psicologia em BH. Atendimento 1 vez por semana, sem custo. 15 vagas. Lotou em 2 dias. Rafael sugeriu transformar o movimento em ONG. Deu trabalho, burocracia,
documentação. Mas em dezembro, saiu. Instituto Não Sou Banco. Apoio psicológico e jurídico para mulheres vítimas de abuso financeiro familiar. A primeira sede foi na nossa própria sala. 3 computadores, uma mesa compartilhada. Atendíamos 2 vezes por semana. Só agendamento prévio. No primeiro mês, atendemos 12 mulheres. Idade entre 22 e 56 anos. Histórias parecidas. Mães que roubavam, pais que exigiam, irmãos que sugavam. Todas se sentindo culpadas por querer parar. Todas achando que eram egoístas. O trabalho era sempre o mesmo. Mostrar que egoísmo e autocuidado são coisas diferentes. Que você pode amar alguém sem se destruir por ela. Uma das mulheres que atendemos, Mariana, tinha 39 anos. Pagava aluguel da mãe, do irmão desempregado e da sobrinha há 7 anos. Ganhava R$ 3.000. Gastava 2.400 com a família. Sobrava 600 para ela. Morava num quarto alugado. Comia mal. Não tinha roupa boa. Vivia num ciclo vicioso. Trabalhar para sustentar gente que não trabalhava. Conversamos por 3 sessões. Na quarta, ela chegou diferente. Eu cortei. Cortou o quê? Tudo. Avisei que não ia mais pagar nada. Minha mãe disse que eu ia pro inferno. Meu irmão disse que eu era lixo. Minha sobrinha me bloqueou. E eu... Estou bem. Pela primeira vez, estou bem. Ela chorou. Mas era choro de alívio. De liberdade. Histórias como a da Mariana se repetiam. Mulheres que carregavam famílias inteiras nas costas, sozinhas, sem reconhecimento. E quando paravam, eram crucificadas. Mas todas diziam a mesma coisa depois. Valeu a pena. Eu deveria ter feito isso antes. Em janeiro do ano seguinte, o movimento tinha 187 participantes ativas. Conseguimos sede própria. Uma sala comercial no centro de Belo Horizonte. Aluguel caro, mas dividido. Cada uma contribuía com o que podia. Ninguém ficava de fora por falta de dinheiro. Rafael se envolveu mais. Ele cuidava da parte administrativa. Eu cuidava da parte emocional. Lucas cuidava da divulgação nas redes sociais. Virou projeto de família. Ironia bonita. A minha família verdadeira, a que eu escolhi, trabalhando para libertar outras pessoas de famílias tóxicas. Em fevereiro, fomos convidados para falar numa universidade. Mesa redonda sobre relações familiares. Fui com medo. Nunca tinha falado em público sobre isso. Mas topei. Tinha que topar. A sala estava lotada. Umas 200 pessoas. Maioria mulheres jovens. Contei minha história pela primeira vez com rosto, nome, voz. Sem anonimato. Foi aterrorizante. E libertador. No final, a fila para falar comigo foi enorme. Meninas chorando. Isso é minha vida. Eu pensei que era só comigo. Obrigada por ter coragem. Uma delas, 19 anos, disse: Meu pai me pediu para trancar a faculdade para trabalhar e ajudar em casa. Eu ia fazer. Mas depois de te ouvir, decidi não trancar. Ele pode ficar bravo. Eu vou ficar formada. Abracei ela. Você vai ficar bem. Ela saiu chorando. Mas deu para ver. Era choro de decisão. De quem escolheu a própria vida pela primeira vez. Aquela palestra mudou tudo. Viralizou no YouTube. 50.000 visualizações em uma semana. 500.000 em um mês. Comentários aos milhares. Gente do Brasil inteiro me marcando, compartilhando, agradecendo. Recebi convite para falar em outras cidades. São Paulo, Rio, Curitiba, Recife. Aceitei todas. Rafael tirou férias do trabalho para viajar comigo. Lucas editava os vídeos. Virou projeto nacional. Em cada cidade, a história se repetia. Sala lotada, mulheres chorando, filas enormes. Todas com a mesma dor. Todas achando que eram as únicas. O movimento cresceu rápido demais. Precisamos de estrutura maior. Abrimos sedes em São Paulo e Rio. Voluntários se ofereceram. Psicólogos, advogados, assistentes sociais. Gente que tinha vivido o mesmo. Gente que queria ajudar. Em abril, um canal de TV fechada fez documentário sobre o movimento.
6 episódios acompanhando 6 mulheres em processo de libertação financeira. Foi pesado. Uma delas teve surto de ansiedade. Outra foi ameaçada pelo pai. Mas todas seguiram firmes. O documentário ganhou prêmio. Melhor série documental do ano. Fomos convidados para evento de premiação. Subimos no palco. Meu primeiro vestido de gala. Nunca tinha ido em nada assim. O prêmio trouxe visibilidade. E dinheiro. Doações começaram a chegar. Conseguimos ampliar os atendimentos, contratar psicólogos fixos, montar parcerias com escritórios de advocacia para casos judiciais. O Instituto virou referência. Matérias em jornal, entrevistas em rádio, participação em programas de TV. Eu, que sempre quis só sumir, virei porta-voz de um movimento. Foi estranho e assustador, mas necessário. Porque quanto mais eu falava, mais mulheres se sentiam seguras para falar também. O silêncio é o que mantém o abuso. Falar é o que quebra. Em junho, 2 anos depois daquele Natal, Lucas completou o tratamento. A última infusão. A doutora Fernanda deu alta. Você está estabilizado. Vamos manter acompanhamento semestral, mas o pior passou. Lucas saiu do hospital andando firme, sem dor, sem limitação. Vivo. Fomos comemorar. Os 3, eu, Lucas e Rafael. Churrascaria simples, cerveja gelada, risadas soltas. No meio do jantar, Lucas levantou o copo. Um brinde. Para quem me salvou quando eu nem sabia que estava me afogando. Brindamos, choramos, rimos. Porque a gente tinha chegado do outro lado. Em julho, minha mãe mandou mensagem. Pelo Lucas. Ela estava doente. Câncer de mama. Estágio 3. Precisava de cirurgia. Não tinha dinheiro. Queria minha ajuda. Lucas me ligou. Mana, ela está mal. Eu vi os exames. É sério. E o que você quer que eu faça? Não sei. Só achei que você devia saber. Desliguei. Fiquei pensando por 3 dias. Rafael não opinou. Disse que era decisão minha. Lucas também não pressionou. Só esperou. No 3º dia, tomei a decisão. Liguei pro Lucas. Eu vou ajudar, mas com condições. Quais? Eu pago a cirurgia. Mas não tem relacionamento. Não tem visitas. Não tem reconciliação. É só a cirurgia. Depois cada um na sua. Lucas ficou em silêncio. Tem certeza? Tenho. Não vou deixar ela morrer. Mas também não vou fingir que está tudo bem. Paguei a cirurgia. R$32 mil. Hospital particular. Quarto individual. Tratamento completo. Fiz tudo pelo Lucas. Ele foi o intermediário. Levou minha mãe nos exames. Acompanhou no pós-operatório. Eu não fui. Não quis. Ela mandou carta agradecendo. Não li. Joguei fora. Rafael perguntou se eu não sentia nada. Sinto alívio, por ter feito o certo. Não por ela, por mim. Minha mãe se recuperou. Ficou bem. Lucas mandou notícias, eu ouvia, mas não perguntava. Não me envolvia. Era uma notícia como qualquer outra. Neutra. Distante. Em agosto, ela tentou me ligar. Não atendi. Tentou de novo. Bloqueei. Mandou mensagem pelo Lucas. Só queria te dizer obrigada. Respondi pro Lucas. Já está dito. Acabou. As pessoas julgavam. Mas é sua mãe. Ela poderia ter morrido. Você não tem coração. Eu aprendi a não me importar. Porque quem julgava não tinha vivido o que eu vivi. Não tinha sido drenada, manipulada, destruída. É fácil pregar perdão quando você não foi quem pagou o preço. Em setembro, o Instituto completou 1 ano. Festa pequena. Só as voluntárias. Bolo simples. Refrigerante. Mas tinha significado. 230 mulheres atendidas. 112 processos judiciais vencidos. 87 famílias reconstruídas. Não era pouco. Era revolução silenciosa. Mariana, a primeira mulher que atendemos, fez um discurso. Há 1 ano eu achava que minha vida era só isso. Pagar conta dos outros. Hoje eu tenho apartamento próprio, moto zero, terapia paga e paz. Obrigada por me mostrar que eu podia escolher eu. Todos aplaudiram. Eu chorei. Porque cada história de libertação no Instituto era a minha história replicada. Era a prova de que valia a pena ter lutado. Que valia a pena ter aguentado o ódio,
o julgamento, a solidão. Em outubro, recebi proposta de editora. Queriam que eu escrevesse livro contando minha história. Hesitei. Falar era uma coisa. Escrever, eternizar, era outra. Conversei com Rafael. Você acha que devo? Acho que você já tomou a decisão. Só está com medo. Ele tinha razão. Assinei contrato. Passei 3 meses escrevendo. Todas as madrugadas. Revirando memórias. Chorando sozinha no escritório. Rafael trazia café. Lucas lia os rascunhos. Fernanda revisou a parte médica. Doutora Marina revisou a parte jurídica. O livro ficou pronto em janeiro. Título: Não sou banco. Como sobrevivi ao abuso financeiro familiar. Lançamento marcado para março. A editora não acreditava que ia vender. É nicho demais, diziam. Imprimiram 5.000 exemplares. Esgotou em 2 semanas. Segunda tiragem, 10.000. Esgotou em 10 dias. Terceira tiragem, 20.000. Virou fenômeno. Entrou na lista dos mais vendidos. Ficou lá por 4 meses. Não era sobre dinheiro. Era sobre identificação. Cada mulher que lia se via nas páginas. Os depoimentos chegavam aos montes. Esse livro me deu coragem para sair de casa. Mostrei para o meu terapeuta. Ele disse que era tudo que ele tentava me explicar há anos. Comprei para o meu filho. Quero que ele saiba que não deve fazer comigo o que meus pais fizeram. O livro mudou vidas, incluindo a minha, porque escrever foi catarse final. Foi enterrar definitivamente aquela Aline que achava que precisava carregar o mundo. Em abril, fizemos turnê de lançamento. 12 cidades. Sessões de autógrafo lotadas. Filas que dobravam quarteirões. Mulheres trazendo livros marcados, grifados, cheios de post-its. Cada encontro era intenso. Gente chorando, gente agradecendo, gente dizendo: "Você salvou minha vida." Eu respondia sempre a mesma coisa. "Você salvou sua própria vida. Eu só mostrei que era possível." Em maio, 2 anos e meio depois daquele Natal, Lucas me ligou. "Mana, preciso te contar uma coisa." "Fala." "Encontrei os pais." Meu estômago gelou. "Onde?" "No mercado." "Por acaso?" "A gente conversou." "E?" "Eles perguntaram de você." Não respondi. "Disseram que sentem sua falta." Continuei em silêncio. "Que gostariam de conversar." Respirei fundo. "E o que você disse?" "Disse que você está bem, que está feliz, que tem sua vida, e que talvez seja melhor eles respeitarem isso." "Obrigada." "Maná, eu entendo agora. O que você fez? Por que você fez? Antes eu não entendia. Achava exagero. Achava que você era dura. Hoje eu sei que você só se protegeu. E eu te respeito por isso." Desliguei emocionada. Porque ouvir isso do Lucas, de quem eu salvei, de quem quase me destruiu sem querer, significava que tudo tinha feito sentido. Em junho, o Instituto abriu sede em Porto Alegre, Salvador e Manaus. Expansão nacional. Conseguimos patrocínio de uma empresa de tecnologia. Eles bancaram tudo: aluguel, psicólogos, estrutura. Em troca, só queriam o logo na parede. Aceitamos. Não era vender a alma. Era garantir continuidade. Em julho, fomos destaque num programa de televisão de rede aberta. Horário nobre, 15 minutos de entrevista. Contei tudo. Com rosto, com nome, com coragem. Minha mãe viu. Sei por que Lucas me contou. Ela ligou para ele chorando. Eu não sabia que tinha machucado ela assim. Lucas respondeu: "Agora você sabe." Ela tentou de novo me procurar. Dessa vez através de uma prima, que tentou através de outra, que tentou através de uma tia. Eu recusei todas. Não por raiva, por cansaço. Cansei de explicar. Cansei de reviver. Cansei de carregar peso que não é meu. Em agosto, fui convidada para falar na ONU, em evento sobre direitos das mulheres. Genebra, Suíça. Primeira vez que saí do país. Rafael foi comigo. Lucas ficou cuidando do instituto. A palestra foi traduzida para 4 idiomas. Sala com delegados de 30 países. Eu tremia. Mas falei. Porque a história não era só minha. Era coletiva, universal. Mulheres do mundo inteiro sendo usadas como provedor automático.
A plateia se emocionou. No final, uma delegada da Índia veio falar comigo. No meu país, filhas sustentam pais mesmo depois de casadas. É tradição. Ninguém questiona. Seu trabalho precisa chegar lá. Prometi que tentaria. Voltei para o Brasil com convites de ONGs internacionais. O movimento estava cruzando fronteiras. Em setembro, Lucas pediu minha mão em casamento para uma namorada nova. Valentina, designer como ele. A conheci. Gostei. Ela era leve, sem drama, sem interesse financeiro, genuinamente apaixonada pelo meu irmão. A festa foi simples. Sítio alugado. 50 convidados. Eu e Rafael fomos padrinhos. Meus pais não foram convidados. Lucas explicou para eles. Eu amo vocês, mas respeito minha irmã mais. Chorei no casamento. Não de tristeza, de orgulho, porque via o Lucas feliz, estável, independente. O menino que eu carreguei virou o homem que se sustenta, que escolhe, que respeita limites, que entende. No discurso, ele disse: minha irmã me ensinou que amor não é sacrifício, é parceria. Valentina, prometo ser seu parceiro, não seu fardo. A festa inteira aplaudiu de pé. Em outubro, 3 anos depois daquele Natal, Rafael me deu notícia. Estamos grávidos. Demorei para processar. Íamos ser pais. Eu, que passei tanto tempo cuidando de todo mundo, ia ter alguém para cuidar por escolha, por amor. Não por obrigação. Chorei. Muito. Ele achou que era medo. Não era. Era alívio. Porque ia fazer diferente. Ia criar meu filho sem peso nas costas. Sem culpa. Sem dívida emocional. Em novembro, decidimos vender a casa de Nova Lima. Comprar algo maior. Preparar para o bebê. Colocamos à venda. Vendeu rápido. Compramos uma casa em Brumadinho. 3 quartos, quintal grande, silêncio. Perfeito. Durante a mudança, achei uma caixa velha. Fotos antigas. Eu e Lucas crianças. Eu e meus pais. Natal, aniversários, viagens. Fotos de uma época que parecia boa. Olhei cada uma. Algumas eu rasguei. Outras guardei. As que guardei eram só minhas. Com Lucas, com vovó, com amigos. As que rasguei tinham meus pais. Não por raiva, por encerramento. Não precisava carregar aquilo. Joguei tudo fora. Rafael perguntou: tem certeza? Tenho. Não é apagar passado. É escolher o que levar para o futuro. Ele entendeu. Em dezembro, o bebê nasceu. Nina. 3,2 kg. Saudável. Perfeita. A segurei no colo e soube. Essa criança nunca ia sentir o peso que eu senti. Nunca ia ser cobrada por existir. Nunca ia ser ATM. Ia ser filha. Só isso. Lucas visitou no hospital. Trouxe flores. Segurou a sobrinha com cuidado. Ela é linda, mana. É. Você vai ser mãe incrível. Vou tentar. Meus pais souberam do nascimento. Pelo Lucas. Mandaram presente. Eu devolvi. Não por maldade, por limite. Não queria nada que viesse deles perto da minha filha. Rafael não concordou totalmente, mas respeitou. É sua decisão. Lucas entendeu. Eles magoaram demais. Ninguém pode te cobrar perdão. Exato. Nina cresceu rápido. Nos primeiros meses eu mal dormia. Não por cansaço de mãe, por vigilância. Tinha medo de repetir padrões, de exigir demais, de cobrar o que ela não devia. Rafael percebia. Você não é sua mãe. Como você sabe? Porque você questiona. Sua mãe nunca questionou. Ele tinha razão. Em março, 4 anos depois daquele Natal, o Instituto atingiu marco histórico. 1.000 mulheres atendidas. Fizemos evento. Todas reunidas. 1.000 histórias de libertação. 1.000 recomeços. Discursei. Cada uma de vocês provou que é possível. Que não somos obrigadas a nos destruir por quem não nos valoriza. Que egoísmo e autocuidado são coisas diferentes. Que família a gente escolhe. E que amor verdadeiro não sangra. Não dói. Não esgota. Aplausos longos. Emoção coletiva. Mariana subiu no palco. Eu era a primeira. Hoje sou voluntária. Porque quero devolver o que recebi. Quero ser para outras o que vocês foram para mim. Espelho de possibilidade. Outras se ofereceram.
O movimento virou ciclo. Quem recebia ajuda, depois ajudava. Em abril, o livro ganhou adaptação para a série. Plataforma de streaming comprou os direitos. 8 episódios. Atriz conhecida no papel principal. Fiquei receosa. Não queria que virasse espetáculo. Mas a roteirista era cuidadosa. Respeitou a história. Acrescentou dramatização, claro, mas manteve essência. Série estreou em junho. Foi sucesso imediato. Primeiro lugar em audiência por 3 semanas seguidas. Comentários em rede social explodiam. Chorei todos os episódios. Essa série me deu coragem. Finalmente alguém fala sobre isso. Críticas também vieram. Vitimismo. Exagero. Destrói a família brasileira. Ignorei. Porque quem criticava não tinha vivido. Quem tinha vivido agradecia. Em julho, Lucas e Valentina anunciaram. Estavam esperando gêmeos. Fiquei emocionada. Nina ia ter primos. Lucas ia ser pai. O ciclo continuava, mas diferente. Melhor. Sem dívidas emocionais, sem cobranças. Só amor. Em agosto, recebi carta registrada. Advogado dos meus pais. Pedido de reaproximação com a neta. Alegavam direito de convivência dos avós. Liguei para a doutora Marina. Eles podem fazer isso? Podem pedir. Você pode negar. E com o histórico deles, nenhum juiz vai obrigar convivência. Neguei formalmente. Processei por dano moral. De novo. Ganhei. De novo. Eles recorreram. Perderam. Desistiram. Em setembro, 4 anos e meio depois daquele Natal, minha mãe teve recaída. Câncer voltou. Mais agressivo. Tratamento mais pesado. Lucas me ligou. Mana, ela está mal. Eu sei. Você não vai fazer nada? Já fiz. Paguei uma cirurgia. Salvei a vida dela uma vez. Não sou obrigada a fazer de novo. E se ela morrer? Vai morrer sabendo que a filha que ela drenou ainda assim teve piedade. É mais do que ela merece. Lucas não insistiu. Respeitou. Minha mãe piorou. Entrou em cuidados paliativos. Meu pai ligou. Pela primeira vez em 4 anos. Sua mãe quer te ver antes de... Desliguei. Ele tentou de novo. Bloqueei. Ele foi até minha casa. Portão fechado. Interfone mudo. Ele gritou da calçada. Você é fria, desumana. Quando eu morrer, você vai sentir remorso. Chamei a polícia. Ele foi embora. Minha mãe morreu em outubro. Lucas me avisou. Mana, ela se foi. Fiquei em silêncio. Você vai no velório? Não. No enterro? Não. As pessoas vão julgar. Deixa. Não fui. Rafael perguntou se eu queria que ele fosse no meu lugar. Não precisa. Ela não é mais nada meu. Nina perguntou anos depois. Mãe, por que eu não tenho avó? Respondi. Porque nem todo mundo que tem nosso sangue merece nossa presença. Meu pai tentou contato depois do enterro. Quis reconciliar agora que ela se foi. Neguei. Não é sobre ela. É sobre você também. Ele insistiu. Eu vou morrer sozinho por sua causa. Você vai morrer sozinho por escolha sua. Você escolheu dinheiro. Escolhe conviver com essa escolha. Bloqueei definitivamente. Mudei de número. Mudei de endereço. Apaguei rastro. Em novembro, 5 anos depois daquele Natal que explodiu tudo, fiz aniversário. 36 anos. Rafael fez festa surpresa. Nina ajudou a decorar. Lucas levou os gêmeos. Valentina fez bolo. Amigos do instituto foram. Mariana levou presente. Fernanda foi. Doutora Marina foi. Minha família. A real. A que eu escolhi. A que me escolheu de volta. No brinde, Rafael disse. Pra mulher mais forte que conheço. Lucas completou. Pra mulher que me ensinou que salvar alguém às vezes é deixar ela cair. Chorei. De felicidade. Porque 5 anos atrás, naquele Natal horrível, eu achei que tinha perdido tudo. Mas, na verdade, eu tinha começado a ganhar. Tinha ganho respeito próprio. Tinha ganho limites. Tinha ganho paz. Tinha ganho vida. E no final, percebi. Não foi sobre o dinheiro. Nunca foi. Foi sobre escolher eu. Pela primeira vez. Hoje, sentada aqui, escrevendo isso, olho pela janela e vejo Nina brincando no quintal. Rafael fazendo churrasco. Lucas chegando com os gêmeos.
Valentina rindo. Thor latindo. Vida simples. Comum. Sem drama. Sem dívida. Sem peso. E penso, valeu cada lágrima. Cada noite sem dormir. Cada julgamento. Cada porta fechada na cara. Porque do outro lado estava isso. Liberdade. Se você está lendo essa história e se reconheceu nela, quero que saiba. Você não é egoísta. Você não é má filha, má irmã, má pessoa. Você é humana. E humanos têm limites. Respeitar seus limites não é crueldade. É sobrevivência. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Nem sua mãe, nem seu pai, nem a sociedade, nem a culpa. Amor que exige sacrifício constante não é amor. É exploração. Família que só te procura quando precisa de dinheiro não é família, é clientela. E você não é obrigada a ser banco, terapeuta, salvador, mártir. Você é obrigada a viver. Só isso. Viver bem. Viver em paz. Viver sem carregar o mundo nas costas. Aquele Natal de 5 anos atrás foi o pior e o melhor dia da minha vida. Pior porque destruiu tudo o que eu conhecia. Melhor porque me libertou de tudo que me destruía. Hoje, quando sento à mesa de Natal, é com quem me escolhe, não com quem me usa. E a diferença é tudo. Se alguém tentar te fazer sentir culpa por escolher você, lembre, culpa é ferramenta de manipulação. Quem realmente te ama não te faz sentir culpa por ter limites. Te respeita por ter. Demorei 31 anos para aprender isso. Espero que você aprenda mais cedo. Espero que não precise perder R$ 143 mil e quase perder a sanidade para entender que você importa. Sua vida importa. Seus sonhos importam. Seu dinheiro, que você ralou para ganhar, importa. E ninguém, absolutamente ninguém, tem direito de tirar isso de você. Nem em nome do amor. Nem em nome da família. Nem em nome de nada. Você não é egoísta por ter limites. Você é saudável. Então, se você está nessa situação agora, se está sendo drenada, usada, manipulada, pare, respire e escolha você. Vai doer. Vai ser solitário no começo. Vão te julgar. Vão te xingar. Vão te chamar de monstro. Mas do outro lado, tem paz. E paz, minha amiga, não tem preço. Eu aprendi isso do jeito mais difícil possível. Para que você não precise. Minha história termina aqui. Feliz, livre, inteira. Sem remorso, sem culpa. Só gratidão. Por ter tido coragem, por ter escolhido eu. E se tem uma coisa que quero que você leve dessa história, é isso. Você tem permissão para escolher você. Sempre teve. Só precisava saber.